Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, segunda-feira, mais uma semana começando. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Dia de detalhar para vocês como funciona esta recomendação de investimentos que falamos tanto por aqui. Fica com a gente que já a gente fala disso. Antes, vamos dar uma volta pelo mundo e saber o que está acontecendo nas economias de mais importante e que pode impactar os seus investimentos nessa semana. Kleber, tudo bem? Bom dia, Rê. Tudo bem e você? Tudo certo. Vamos dar aquela passada rápida antes de chamar o nosso convidado. Começando por uma notícia... Oi? Oi, Rê. A gente se atrapalhou aqui, Kleber. É porque cortou. A hora que eu falei, acho que deu delay pra você aí. É pra eu dar bom dia ou não aqui no começo? Bem-vindo, Vitor. Já deu confusão de todo mundo. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Bom dia, Renata. Bom dia, Kleber. Bom dia, investidora e investidor. É um prazer estar aqui de novo. E vamos bater um papo aí, tentar tirar as dúvidas de como que a gente trabalha aqui, qual que é o nosso processo de investimento, né? Legal, Vitor, seja muito bem-vindo de novo. Deixa eu explicar para quem está nos ouvindo, só porque, gente, a gente está cada um da sua casa, gravando à distância. E às vezes dá um delay em relação ao que alguém fala e o que a outra pessoa ouve. Por isso que a gente falou todo mundo misturado aqui, mas tá tudo certo. Vamos tocar o nosso programa de hoje. Vitor, a gente só tem 2 assuntos para falar antes de entrar na recomendação de investimentos, tá bom? E a gente já começa esse papo. Kleber, o barril de petróleo ultrapassou pela primeira vez em 3 meses a barreira dos $40. Isso foi por causa da reunião online que a OPEP fez no fim de semana, né? É isso mesmo, a OPEP+ decidiu estender o corte de produção do petróleo de 9,7 milhões de barris por dia até o final do mês de julho, tá? A decisão foi unânime, o que também foi muito positivo, né? E ainda assim, países como Iraque e Nigéria também se comprometeram a respeitar a decisão e fazer os cortes extras de produção entre julho e setembro, para compensar o não cumprimento do acordo que eles não tinham feito em maio e junho. Tá? Então, isso ajudou bastante, como você bem falou, o petróleo superou de novo os $40. Quando a gente olha agora, ele está com uma pequena realização natural depois do movimento que ele fez, mas tradando ali próximo dos $39,50 o barril, tá? E isso deve ajudar muito também papéis ligados, como a gente sempre fala, né? O setor, como a Petrobras que agora são 10,19, sobe 1,36, sendo negociada 22,40. O Ibovespa subindo agora 1,47 e o dólar com uma leve queda por enquanto, mas que é positiva se a gente pensar aqui em mercado local, né? De 0,15, sendo cotado aí a 4,96 nesse momento, tá? Boa, Kleber. E hoje, toda segunda-feira, quem nos acompanha já está acostumado, é dia de trazer as projeções do Boletim Focus. Vamos dar uma passadinha pela de hoje antes do nosso papo sobre recomendação? Vamos sim, repassando basicamente, só lembrando, né, o relatório Focus, ele é uma mediana que o Banco Central faz toda semana, ele fecha na sexta-feira, pegando os principais analistas e economistas do mercado e dando uma média do que são as projeções para os principais indicadores, tá? O que a gente teve de mudança relevante, tá, para não ficar trazendo todos os indicadores aqui, que realmente faz sentido para o investidor entender como ainda continua sendo muito pressionado, é o PIB, tá? O PIB que era projetado para uma queda de 6,25 para 2020, subiu agora na mediana para 6,5. Tá? Selic continua em 2,25, o dólar e IPCA também continuam nos mesmos níveis, né, de projeção para esse ano e para o ano que vem. O que a gente tem de muita expectativa é para a semana que vem, quando a gente vai ter a reunião do Copom para decidir a nova taxa Selic. Tá? Até sexta-feira, a gente tinha mais ou menos 60% das apostas dos analistas de um corte de 0,75, que deve levar a Selic aí para 2,25, que é também a nossa aposta aqui no Itaú. Tá? Perfeito, Kleber. Gente, vocês já ouviram muitas vezes aqui a gente falando que a recomendação de investimentos
ela é para priorizar multimercados, que o produto X entrou para nossa recomendação, que o Itaú reduziu o percentual de alocação da classe Y e por aí vai. Então, a gente decidiu explicar um pouco melhor como isso funciona e, por isso, trouxemos de volta o Victor Vietti aqui, que é superintendente de portfólio e recomendação do Itaú, que já deu bom dia para vocês. Victor, seja bem-vindo. É um super prazer ter você de volta. Obrigado, Renata. Desculpa ter me enfiado aí no comecinho do bom dia aí com vocês. É que eu queria participar também, né? Tava todo mundo se interrompendo ali. Eu falei, por que eu não entro aqui também? Eu vou também. Bom dia. Não, super muito legal. Bom. Obrigado pelo convite de novo. E assim, eu vou explicar, acho que antes de entrar aqui na recomendação em si, como que a gente trabalha, eu vou explicar acho que os dois principais, talvez os três principais processos que a gente tem quando a gente, né, faz a recomendação. O primeiro é a composição da carteira estratégica. A carteira estratégica ela é revista uma vez por ano. Em geral, a gente começa o exercício mais ou menos em outubro, novembro, e termina ali no final de dezembro para divulgar ela no começo do ano. Essa carteira ela é uma carteira mais estática e é a carteira contra a qual a gente compara, a gente se mede e faz aqui as relações enquanto que a gente está ganhando ou perdendo em relação a ela. Ela é importante porque ela tem uma visão um pouco mais longa, então eu diria que é uma carteira, se alguém viesse para mim e falasse, pô, Vitor, eu tô indo viajar aqui, vou fazer um sabático e não vou olhar meus investimentos por um ano. Essa seria a carteira que a gente faria a recomendação. Então, ela leva, sim, em consideração eventos aqui para os próximos 12 meses, 18 meses, mas ela é uma carteira mais estrutural, digamos assim. Então, por exemplo, esse ano, a gente entendeu que fazia sentido incluir a parcela internacional na carteira estratégica, porque foi um movimento estrutural que a gente percebeu que, né, no Brasil, esse movimento de juros baixos e movimentos aqui de busca por retorno, ele dependeria muito de você fazer investimentos fora do Brasil, mais do que antes. Então, a gente incluiu na parcela estratégica. Dito isso, né, todo mês, pelo menos, né, a gente pode se reunir antes de completar um mês, mas, de maneira geral, no final de cada mês, a gente se reúne aqui, o time do comitê de recomendação, que é composto pelo time da Asset, quanto pelo time aqui de investimento, que nós fazemos partes aqui, né, Renata e Kleber. E a gente discute aqui os eventos principais para os próximos meses. E aí a gente compõe o que a gente chama de carteira tática. Então ela parte da carteira estratégica, que eu comentei agora, mas ela faz o que a gente chama de, né, overweights, underweights, né, são alocações acima da estratégica ou abaixo da estratégica, dependendo do cenário. Então eu diria que ela é mais o ajuste fino ali da carteira para navegar os próximos meses ou o próximo ano, tá? Então ela é super importante porque ela leva em consideração eventos como Covid, eventos como algum cenário político sendo alterado, alguma ação do Banco Central sendo diferente, alguma surpresa que a gente teve no mercado. Então ela é composta por essa carteira, a carteira tática que a gente chama. E a terceira camada é a parte de produtos, né? Que de fato aqui, você comentou, né, Rei, aqui multimercados, fundos de ação. A gente pode estar mais positivo num gestor mais ativo ou num gestor um pouco mais passivo. Então depende um pouco isso e o que de fato chega para você, investidor, é essa última camada. Mas eu gosto sempre de trazer essas duas primeiras camadas porque, do ponto de vista de investimento e até de retorno, elas são muito importantes para o que acaba gerando de retorno final aqui para a sua carteira, para o seu portfólio. Perfeito. E, Victor, uma coisa que, alinhado com o que você estava falando agora, explicando essas etapas, os ouvintes aqui do podcast, eles já sabem que existem 4 perfis de investidores com os quais a gente trabalha. O agressivo, arrojado, moderado e o conservador, e que a diferença deles está muito no nível de risco que cada um pode tolerar na hora de investir. Então, quando vocês desenham esse processo, vocês desenham essa recomendação alinhada a cada característica de cada perfil, porque desse jeito que eles são diferentes, não tem como recomendar a mesma coisa para todo mundo, né? Sem dúvida, Renata. Assim, a discussão toda, vamos dizer assim, a cabeça de quem está discutindo ali no comitê, que são algumas dezenas de pessoas sendo envolvidas diretamente, então tem desde o time de economia do Felipe Tâmega, da Asset, até o time ali da parte de seleção de alocação, que é o time do X, que já fez algumas lives comigo, e da Milena, que já participou até aqui do podcast. A cabeça é a mesma, né? A discussão é a mesma, mas de fato aqui, quando você pensa na quebra por perfil de risco, a gente, né, faz
o ajuste, adapta ali para cada um dos perfis, sem dúvida nenhuma, que acho que né, você não vai numa loja de roupa e fala, eu quero uma camiseta e não escolhe a cor, ou você fala, eu quero uma roupa e não escolhe que tipo de roupa, né? Aqui é muito parecido, né, os investidores não são iguais, eles, né, têm um apetite a risco e até a tolerância a risco muito diferente, então é importante a gente fazer esse ajuste, e a gente aqui na área de investimentos do Itaú, a gente é muito sério em relação a isso, né? Pra gente, o cliente conservador que, né, que não, por exemplo, a gente não recomenda a bolsa para o cliente conservador, porque a gente entende, o nosso entendimento do perfil conservador é aquele investidor que não atura, né, que não tem apetite para perdas. Então, acho que isso é super importante quando a gente compõe o perfil de risco aqui para, né, não recomendar a mesma coisa para todo mundo, porque senão, né, você vai acabar com um cliente com um produto ali que não é adequado para o que ele, né, pro que ele aguenta ou para o que ele almeja de retorno. Legal, Vitor. E vamos falar um pouquinho da ordem de preferência, que às vezes gera muita dúvida, né, no investidor, né, do que é a ordem de preferência, como que funciona. E também agora, recentemente, alguns meses, né, os investimentos em bolsa estavam em primeiro lugar, até vinha a toda a crise, né, gerada pela pandemia, e ele ficava ali em primeiro lugar, com os multimercados em segundo, e aí a gente teve uma inversão, né, como você disse, exatamente por causa da crise, uma questão de proteção. Como que agora a gente está vendo, como que a gente está enxergando na recomendação a bolsa para esse momento para o investidor? Legal, Kleber. A gente continua positivo com bolsa aqui, acho que só passando um pouco do nosso pano de fundo aqui para o mês, né? A gente vem falando da redução de taxa de juros com a crise do Covid-19, essa redução de juros ela se acelerou ainda mais, né? A gente revisou nossas projeções de juros. A gente está com a projeção aqui de 2% para o final deste ano e 2,5% para o final do ano que vem, que são juros muito baixos aqui no Brasil. Acho que em todos os países desenvolvidos também, né, o pacote de estímulos que está sendo feito aqui pelos bancos centrais e pelos governos, eles têm um impacto muito grande aqui na dinâmica de como o investidor escolhe os ativos onde investir, né? Então, a gente sempre usa o exemplo, né? Já estou até cansado de dar esse exemplo, né? Quando você tinha juros a 14% no Brasil ou mesmo 10% no Brasil, era muito fácil você colocar numa renda fixa e esperar esse dinheiro trabalhar para você, né? Você tinha um rendimento. Hoje em dia, isso não existe mais, pelo contrário, né? Com os pacotes de estímulos que estão batendo recorde em praticamente todos os lugares do mundo, você não tem alternativa para investir. Então a gente tem visto e vai continuar vendo um fluxo de investimento para renda variável muito grande. Tem até uma sigla em inglês que é a TINA, né? There is no alternative. Não existe alternativa, né? Quando as pessoas discutem e falam, pô, mas por que você está colocando dinheiro em bolsa? Por que bolsa agora? Quando você olha, e quando eu comentei no começo, né? Quando você considera ali o retorno ajustado a risco, de fato, você colocar numa renda fixa, você tem um risco muito menor. Mas o retorno que você tem nesses investimentos, ele é muito baixo. Então essa dinâmica, lembrando que no Brasil, né, ao contrário de países como Estados Unidos e os países da Europa, a gente tem uma alocação do investidor pessoa física muito baixa em bolsa, em torno de 10%. Enquanto você pega nos Estados Unidos é na casa dos 50%. Então a gente tem um espaço muito grande para ter esse fluxo de dinheiro, de investimento para renda variável. Então isso deve continuar dando um suporte para a bolsa, isso deve continuar sendo positivo. E quando você olha a alternativa de não investir na bolsa, mesmo que agora, né, com a bolsa aí na casa dos 90 mil pontos, acima dos 90 mil pontos, o potencial de retorno seja menor, ele ainda é mais atrativo do que você voltar o seu dinheiro, estacionar o seu dinheiro aqui na renda fixa. E só fazendo gancho aqui com a pergunta da Renata, sempre lembrando do seu perfil, do perfil de risco do investidor, né? A gente não recomenda a bolsa, por exemplo, para um cliente conservador, porque esse cliente, ele de fato não tem apetite. Então acho que isso é super importante também num momento como esse. A gente, né, acho que até o cliente, né, Kleber, a gente conversou isso na semana passada, o cliente que tomou um susto com essa crise, e, né, acho que aqui vale reforçar que a gente manteve a nossa recomendação ao longo desse período, e, né, a gente chegou com a bolsa e bateu em 62, 63 mil pontos, né, cliente que zerou, cliente que saiu da bolsa lá atrás, acabou deixando bastante dinheiro, totalmente desesperado. Espero que não seja a grande parte das pessoas que estão ouvindo aqui, mas se você ficou muito assustado com essa volatilidade, talvez valha rever o seu perfil de risco num momento como esse, né? Se de fato você tem esse perfil mais agressivo ou mais arrojado, e se você, né, achar que não, aí eventualmente fazer uma
desinvestimento em ações, mas de uma forma mais estrutural e de acordo com o seu perfil. Mas de maneira geral, para o perfil ali arrojado, agressivo e até moderado, a gente tá com a recomendação continua com a recomendação positiva em bolsa. Vitor, só para contextualizar melhor para o investidor, né? Da mínima que foi o Ibovespa, que foi 63 mil pontos ali, bem próximo daquela região, para hoje, a gente está falando aí de uma alta de 52%. Então o índice já subiu mais de 50% da sua mínima. Claro que quem estava comprado lá em cima ainda não recuperou, mas para aquele que tinha caixa ainda para fazer algum investimento ainda em renda variável, ou para que estava fora e entrou, foi uma operação que quando a gente olha a Selic, a gente está falando de Selic aqui a 2,25 ao ano, né? Quer dizer, é inimaginável o investidor em renda fixa conseguir um retorno como esse que a renda variável proporciona. Tem risco, lógico, tem que respeitar o perfil, mas é por isso que a gente vem batendo muito nessa tecla há tanto tempo, né? Tipo, não sai, não realiza, porque é uma questão momentânea, salvo se a gente tivesse uma quebra geral, que não foi o caso, apesar que assustou muito, né? Assustou a gente, assustou todo mundo, né? E ainda é preocupante, mas reforçar para o investidor que no longo prazo ainda não está caro o Ibovespa. Né? Para o curto prazo, talvez, né? Porque subiu muito, pode ter muita volatilidade, mas para o longo prazo ele continua ainda sendo uma opção extraordinária para quem tiver caixa, tiver aptidão aí apetite ao risco para poder comprar, né? Perfeito. E até a questão do caro, né, Kleber, assim, acho que você tem que relativizar com o cenário que a gente está vivendo também do ponto de vista de estímulo e de juros baixos aqui no mundo como um todo, né? Quando a gente olha o que a gente chama de diferencial de juros, né, que é a diferença dos juros, por exemplo, dos Estados Unidos com o Brasil, esse diferencial aqui também, porque lá fora você está com juros, né, muito perto de zero. Então, assim, quando você olha que a alternativa que você tem, ou esse diferencial, ele acaba fazendo muito sentido você ter investimento em bolsa, você fazer esse investimento aqui em bolsa e não em renda fixa, né? Ele deve sustentar. E assim, quando você fala caro, você olha histórico normalmente com juros que era mais alto, né? E não com juros que a gente tem hoje, né? Então, as medidas históricas de preço e de valor das empresas, ela tem que ser vista num contexto que a gente está passando hoje, né? Num contexto de que você tem muito mais estímulo, que você tem um cenário de juros extremamente baixo, que as empresas têm um custo de capital menor. Então, não é justo você comparar com uma média muito longa, falar o histórico da Bolsa foi X vezes nos últimos 10 anos, porque há 10 anos atrás o Brasil era completamente diferente do que ele é hoje, né? E mesmo lá fora era completamente diferente do que é hoje. Então acho que você tem que sempre contextualizar e analisar tanto o momento que o país está passando, o Brasil, quanto o momento que o mundo está passando, né? Então, caro e barato, acho que depende muito do que você está comparando contra, né? Muito legal, gente. E vamos aproveitar que vocês estavam falando até de investimentos internacionais, trazendo um pouco do cenário norte-americano. Vitor, semana passada a gente falou muito sobre isso aqui, falou com Asset, com FOF, falou só sobre dólar, para os investidores que nos ouvem entenderem um pouco mais como é que onde ele está nessa engrenagem toda de economia e também de investimentos. E investimentos internacionais especificamente têm sido motivo de pergunta de investidores, curiosidade, muito por causa da alta do dólar, né? Como é que se aproveita disso, e mesmo a gente sabendo que não é só o dólar que compõe investimentos internacionais. Mas a recomendação de junho, ela tem um espaço para isso. Queria ouvir de você a sua visão disso, que espaço está se dando, até pela sua experiência de já ter vivido fora e conhecer bem esse mercado internacional. Legal. Acho que, assim, contextualizando um pouco, né, eu fiquei 7 anos morando nos Estados Unidos e 5 anos trabalhando aqui com o segmento de private bank, né, são os clientes ali com uma fortuna ali brasileiros, né, e nesse segmento é muito normal você ter uma parcela internacional, né, vem de muitos anos essa busca por diversificação internacional, seja pela moeda, como você comentou, quanto por você buscar algum retorno lá fora. Então, quando eu voltei para o Brasil no ano passado e assumi essa posição aqui da parte de recomendação para os clientes aqui do Personalité e do varejo,
Acho que a primeira discussão, a primeira provocação que eu fiz, e o time estava muito alinhado aqui também, foi de aumentar essa oferta, né, da gente aumentar aqui a oferta da parte internacional, e que de fato a gente fez na virada desse ano. Acho que, né, não estou dizendo que foi 100% culpa minha, pelo contrário, acho que o momento de mercado ajudou muito, como eu comentei aqui no começo, né, de você ter um ambiente muito mais propício, seja para diversificação, quanto até pela busca de retorno mesmo, né? Eu ouvi aqui o podcast do Rubens na semana passada, que é o head da Asset, e ele fala muito sobre isso, né? E eu concordo muito, que você deixou de simplesmente fazer um hedge, fazer uma proteção do seu portfólio, fazendo a diversificação, fazendo o investimento lá fora, como você de fato está buscando aqui alternativas com retornos interessantes, seja na bolsa, seja na parte de crédito, seja aqui na parte até de ouro que a gente tem no portfólio, que aí até é um pouco mais a parte de proteção mesmo, principalmente numa ótica aqui que a gente está passando no Brasil. Então acho que essa conversa toda, ela acelerou muito, eu diria, nos últimos 12 meses, e vai continuar uma conversa muito forte, né? A gente tem lançado bastante produtos, a gente tem discutido muito com gestores para inclusão e para diversificação da nossa oferta, da gama de produtos e até de classe de ativos que a gente tem aqui na nossa recomendação. E acho que o timing foi muito bom, né? Principalmente quando você olha na nossa recomendação, uma das parcelas que ajudou a defender, né, o retorno aqui dos nossos portfólios recomendados foi de fato aqui a parte do internacional. E como você comentou, sim, teve uma vertente muito forte do dólar, mas a gente também teve aqui retorno em título do Tesouro Americano, no próprio ouro e algumas outras classes de ativo, né, que acho que a gente conseguiu acertar bem o timing aqui para auxiliar o investidor a reduzir um pouco dessas perdas num momento tão difícil como a gente está passando aqui com o Covid-19, tanto do aspecto de saúde quanto do aspecto de investimento, que é o que a gente está tratando aqui. Ô, Vitor, e para a gente complementar aqui, sempre tem as recomendações nas classes de ativos mais tradicionais, né, com os produtos mais conhecidos, e a gente tenta sempre buscar aí uma alternativa diferente para os investidores, né, que a gente chama até de produto alternativo, né, ou de classe alternativa. A gente está enxergando alguma coisa agora, nesse momento, como uma oportunidade? Tem alguma coisa que está para vir ou que já veio para recomendação para o investidor ver algo diferente do que ele já tem visto no Trivial? Sim, tem, Kleber. A gente ainda não lançou oficialmente, porque a gente está numa discussão aqui de estruturação, demora alguns dias, mas imagino que na semana a gente adora spoiler aqui, tá? Você que é um cara que eu sei que é geek também, a gente adora um spoiler. Pode contar tudo, Vitor, a gente deixa. Tá bom. Não, legal. Mas é uma questão de time mesmo, tá? Kleber, assim, acho que a nossa cabeça, como eu falo aqui, ela tá bem madura aqui. Acho que é mais uma questão de a gente encontrar o produto certo aqui para fazer a recomendação. Mas de fato, e aí até fazendo o gancho aqui da parte de multimercados, né, que a gente comentou aqui, o momento como a gente está passando, a gente ainda espera que alguma volatilidade aconteça pela frente, né? A gente está longe de ter uma solução aqui para a questão do Covid-19, mesmo que a gente tenha uma solução, né, de um dia para o outro, a gente vai ter um impacto ainda longo, a gente ainda não sabe o quão longo vai ser, né, dessa paralisação e do Covid-19 na economia. Então, a gente acha que um momento como esse é muito importante você saber fazer, ou você, né, encontrar alguém que faça a seleção de ativos de uma forma mais cautelosa, né? Porque quando você tem um mercado subindo, todos os papéis sobem junto. Então a gente fala aqui que é melhor você comprar beta, você comprar um produto passivo porque ele vai subir, ou até você comprar um produto com o beta maior, um produto mais arriscado. Momentos como a gente está passando, é muito importante você ter algum especialista, um gestor para te auxiliar a fazer essa escolha de uma forma bem estrutural e bem diligente. Por isso que a gente coloca o multimercado em primeiro. E aí na parte de alternativos, a gente está montando uma cesta aqui que vai muito em linha aqui com o internacional que a gente comentou, mas seria uma cesta aqui de empresas que podem se beneficiar mais num cenário de recuperação pós-Covid-19. E aí a gente tem falado aqui de empresas de tecnologia, né, que vão surfar bem essa onda aqui de trabalhar de casa, e eventualmente até da parte de serviços de cloud, né? Porque tem muitas empresas aqui que fornecem infraestrutura e estrutura para você trabalhar de casa.
também aqui as empresas que trabalham com e-commerce, entrega em casa. A gente acha que esse tipo de movimento ele veio para ficar por um tempo, né? Acho que a gente teve uma mudança de paradigma aqui, uma mudança de percepção em relação ao que podia ser feito de casa, o que não podia, e de fato aqui a gente vai ter algumas empresas que vão sair fortes dessa crise. Então a gente está montando aqui um produto com uma cesta de produtos, uma cesta de ações, são ações americanas que se beneficiariam de um cenário aqui pós-Covid-19. Então esse aqui é o nosso spoiler aqui para vocês pro que vai acontecer aqui nas próximas semanas. Muito bom. Não posso dar muito mais detalhe, porque daí também aqui acho que fica mais... Você detalhou o produto em si, a gente já está discutindo, então pode ser que eu fale um produto X e vai ser o X linha, um pouco diferente. Então eu não quero detalhar muito, mas em linhas gerais é isso. Acho que na semana que vem a gente deve ter o produto aqui já disponível para contratação, e a gente pode até eu voltar ou alguém, né, o Kleber pode conversar aqui também com vocês sobre o produto assim que ele for lançado também. O pessoal vai ter que continuar nos ouvindo para poder saber qual vai ser o produto novo alternativo. Já fica um gancho, Vitor. Obrigada por segurar a nossa audiência. Boa. Muito bom, gente. Vitor, volte mais vezes. É sempre muito legal o papo com você. Obrigado, Rê. Obrigado, Kleber, pelo convite. Obrigado, ouvinte, investidor. Foi muito bacana. Valeu, Vitor. Foi excelente. Obrigado muito mesmo. Legal. Gente, nos vemos na próxima, então. E Kleber, a gente se encontra amanhã. Amanhã estamos aqui com o professor, Rê, certeza. Beleza. E Vitor volta para contar do produto. Combinado? Combinado. Então tá. Muito bom, gente. Nos encontramos amanhã. Não percam a live de hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. E sigam nossas redes sociais. Protejam-se, fiquem em casa, tomem cuidado, fiquem com saúde. A gente se encontra amanhã por aqui. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.